Olá! Que Deus abençoe a sua segunda-feira e a sua vida poderosamente. Que a boa mão do Senhor possa estar sobre a sua vida, te guardando, te livrando e te protegendo. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Estamos começando mais um Falando com Deus, meditando e estudando o livro do profeta Jeremias. E hoje nós chegamos no capítulo de número 41, que tem muito a nos ensinar. Mas antes de nós lermos o 41, a gente vai voltar ao 40, que o 40 é o começo da história do 41, para que a gente possa ler a partir do verso de número 13 ao 16 do 40, e depois a gente vai para o 41, que diz assim: Do mesmo modo, quando todos os judeus estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e de Edom, os que haviam todos os países ouviram que o rei da Babilônia havia deixado em Judá um resto em Judá, e havia posto sobre Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Voltaram entre todos os judeus e todos os lugares para onde foram arrojados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias e Mispa, e recolheram frutos do verão com muita abundância. Joanã, filho de Cariá, todos os chefes das forças que estavam no campo vieram a ter com Gedalia e Mispa e disseram: Sabe que Balins, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar a vida, mas não lhe deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Todavia Joanã, filho de Cariá, falou a Gedalias em segredo em Mispa, dizendo: Deixa, peço-te que eu vá e mate Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém saiba, porque a razão tiraria ele a vida, de modo que fossem dispersos os judeus que se têm consagrado a ti, e pereceu o resto de Judá. Mas Gedalias, filho de Aicão, filho de Joanã, filho de Cariá, disse: Não faças tal coisa, pois fala falsamente contra Ismael. Diga glória a Deus. Aqui no versículo, terminou o 40, a gente vai para o 41 para que você possa entender. Sucedeu que, porém, no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisamar, a dependência real, com ele homens, príncipes do rei. Gedalias, filho de Aicão, e Mispa comeram pão junto em Mispa. Ali levantou-se Ismael, filho de Netanias, com 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto de governador sobre a terra. Então matou Israel todos os judeus que estavam com ele, com Gedalias em Mispa, e com também os caldeus, homens de guerra que se acharam ali. Sucedeu que no dia seguinte, depois de ter matado Gedalias, sem que ninguém saber, que vieram homens de Siquém, de Siló, de Samaria, 80 homens com barba rapada e vestes rasgadas, retalhando-se, trazendo nas suas mãos oferta de incenso para levarem à casa do Senhor. Saiu ao encontro de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, e aí chorando sucedeu que, encontrando ele, disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu que, porém, entrando ao meio da cidade, matou Ismael, filho de Netanias, e lançou o corpo dos homens que estavam com ele. Mas houve entre homens 10 homens que disseram: Não nos mate, porque temos campo, tesouro, trigo, cevada e azeite. E por isso ele deixou e não matou entre os seus irmãos. Diga glória a Deus. Aqui nós vemos o poder da inveja. O rei Nabucodonosor, depois de ter matado os filhos de Zedequias e vazado seus olhos e levado eles para Judá, ele colocou um homem piedoso, respeitado, íntegro e justo no governo das cidades de Judá. Diz a palavra do Senhor que Gedalias, filho de Aicão, ele coloca a capital Mispa como nova capital do seu reinado, do seu governo. Então diz lá no capítulo 40 que Joanã era um dos homens de confiança de Zedequias, que ficaram vivos ainda, auxiliando ele no governo. Ele sabe de um plano que os filhos de Amon e os filhos de Moabe mandaram um homem até Joanã, até Gedalias, para matar. E diz a palavra do Senhor
que eles mandam Ismael para matar Gedalias, porque eles tinham uma aliança, Amon, Moabe e Zedequias, para destruir a Babilônia. Mas diz a palavra do Senhor que Gedalias ouve o plano que Ismael e o rei de Amon e de Moabe tinham contra a sua vida, mas ele não dá crédito. Quantas e quantas das vezes Deus levanta pessoas para dizer: olha, essa amizade que você tem não presta. Olha, só você que não vê que essa pessoa que está do teu lado é invejosa, ela não quer ver o teu bem. Pelo contrário, ela quer vir destruir. E nós não damos crédito. Diz a palavra do Senhor que Joanã, um dos chefes da guarda de Zedequias, diz para Gedalias: olha, deixa que eu vá e mate ele antes que venha acontecer algo pior. Mas diz a palavra do Senhor que Gedalias não deu crédito ao que Joanã falou. E o que aconteceu, pastor? Diz a palavra do Senhor que ele chegou em Mispa como um amigo, comeu pão na mesa de Gedalias, comeu pão, foi recebido bem, porque ele era um representante do governo de Moabe e de Amon, mas ainda assim ele matou traiçoeiramente e matou os judeus que faziam parte do seu comando. Preste bem atenção àqueles que você coloca na sua mesa. Preste bem atenção daquelas pessoas que estão falsamente na tua vida. Mas hoje eu profetizo, através dessa palavra, que Deus ele irá te dar livramento da falsidade. Que Deus irá te dar livramento daqueles que têm se levantado contra a tua vida. E Ele irá fazer as máscaras caírem. Para, diferente de Gedalias, você veja verdadeiramente quem está do seu lado. Diz a palavra do Senhor que vieram 80 homens de Samaria, vieram 80 homens de Siló de Siquém para sacrificar diante do Senhor, trazendo dízimo, trazendo oferta, trazendo incenso. E Ismael matou 70 homens, só não matou os outros 10 porque os outros 10 disseram: não nos mate porque nós somos ricos e nós temos reserva de trigo e tesouros escondidos. E diz a palavra do Senhor que por causa do dinheiro ele os poupou. Diz a palavra do Senhor que Joanã, sabendo de toda a conspiração e do que havia acontecido, ele levantou um exército para ir contra Ismael. Conseguiu matar alguns e outros fugiram para Moabe e para Amon. Gedalias era para estar vivo se ele tivesse ouvido o conselho. A palavra do Senhor diz que na multidão do conselho há sabedoria. Joanã pegou as filhas do rei que estavam vivas, que Ismael tinha perseguido, e foi para uma cidade que ficava perto de Jerusalém, Jerute-Quimã, que ficava perto de Belém, para depois fugirem para o Egito, porque ele temia a represária do rei da Babilônia. Mesmo sem ter culpa, eles tiveram que fugir por causa da traição. Antes que venha acontecer tudo isso que aconteceu na família de Gedalias, que era um homem bom, comece a ouvir os conselhos daquelas pessoas que querem ver o seu bem. Aonde você estiver, eu quero unir minha fé com a tua fé, a minha oração com a tua oração, e nós iremos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem, Pai, feito na nossa vida. Pai querido e santo, que a gente venha ouvir o conselho, Pai, de pessoas mais experientes, de pessoas usadas por Deus. Gedalias, meu Deus, teve a oportunidade de se afastar, de matar o seu inimigo, Senhor. Pai, mas ele confiou demais. Talvez, meu Deus, essa pessoa já foi traída, Senhor, machucada, ferida, menosprezada por pessoas que comeram pão na sua mesa, assim como Ismael, Pai, comeu pão na mesa de Gedalias e também os matou. Não deixa, Pai, que a gente venha perecer na mão do ímpio, mas nos livra, nos dá sabedoria e discernimento para que a gente não venha perecer. Eu consagro e abençoo essa vida em nome do Pai. Eu profetizo uma semana de vitória, de bênção e de paz. Coloque a mão na sua cabeça agora. Seja abençoado, abençoado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor. Se o meu irmão ou a minha irmã crê, diz amém. Eu sou o pastor Jonathan Bahia, esse foi o nosso Falando com Deus de hoje. Você que está aí do outro lado, está precisando de oração, de orientação espiritual, mande seu WhatsApp no número DDD 91 na frente, 999-24-90-08. Mande seu nome, mande a sua causa, que eu estarei orando por você, e é gratuito. Que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Fique na paz de Deus.